Olá, irmãos e irmãs! É com grande alegria que damos início a mais um estudo da nossa série sobre o livro de Provérbios. Vamos explorar juntos as preciosas lições que essa obra bíblica oferece para a nossa vida diária. Provérbios é um livro recheado de sabedoria prática, que nos ensina a viver de maneira sábia, honrando a Deus em todas as áreas da nossa vida. Ele nos orienta, nos corrige e nos guia para que possamos seguir o caminho da justiça e da verdade. Hoje, nosso foco será um tema crucial que permeia todo o livro de Provérbios: a escolha entre a vida e a morte. O livro de Provérbios nos mostra que nossas decisões diárias têm consequências profundas e que podemos escolher o caminho que leva à vida ou o que leva à morte. E não estamos falando apenas de morte física, mas de morte espiritual, emocional e relacional. A sabedoria, que é o caminho de Deus, nos conduz à vida, à paz e ao propósito. Já a tolice, que nos afasta de Deus, nos leva à destruição e à separação dele. Eu quero convidá-lo, neste estudo, a refletir sobre qual caminho você tem escolhido: a sabedoria que leva à vida ou a tolice que conduz à morte. O livro de Provérbios não deixa dúvidas sobre a importância de escolher a sabedoria. Mas como podemos fazer isso de maneira prática no nosso dia a dia? Antes de começarmos a aprofundar nosso estudo, vamos dedicar este momento a Deus em oração, pedindo a sua orientação. Senhor, neste momento de estudo, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos ensine. Que possamos compreender os Teus caminhos e buscar a sabedoria que vem de Ti. Que as palavras que ouvimos e meditamos hoje possam transformar nossas vidas, para que possamos andar no caminho que leva à vida e à paz. Em nome de Jesus. Amém. Agora que colocamos nossas mentes e corações diante de Deus, vamos começar a explorar o tema central deste estudo: o contraste entre o caminho da vida e o caminho da morte, como apresentado em Provérbios. Vamos começar refletindo sobre o que é a sabedoria segundo o livro de Provérbios e como ela nos conduz ao caminho da vida. O livro de Provérbios é, sem dúvida, um dos mais profundos e práticos da Bíblia. Ele nos oferece um guia para a vida cotidiana, apresentando a sabedoria de Deus como a chave para viver com integridade, justiça e prudência. Provérbios é um compêndio de sabedoria que tem como foco a importância de fazer escolhas que agradem a Deus e que resultem em uma vida abundante e cheia de propósito. Se você é alguém que busca viver de maneira sábia, Provérbios oferece respostas claras sobre como lidar com as dificuldades e desafios diários. Nosso estudo de hoje se concentra em um dos maiores contrastes apresentados neste livro: a escolha entre a vida e a morte. Para Provérbios, essa escolha não se limita apenas à nossa existência física, mas se refere também à nossa vida espiritual e emocional. O caminho da sabedoria, que é o caminho de Deus, leva à vida. A sabedoria traz uma vida plena, cheia de paz, harmonia e proximidade com o Criador. Por outro lado, a tolice, que se opõe à sabedoria divina, nos conduz à morte. Essa morte não é apenas a morte física, mas também uma morte espiritual e emocional, que surge quando nos afastamos da verdade e seguimos caminhos errados. Provérbios 4, versículo 7 diz: a sabedoria é a principal coisa, adquira sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Esse versículo nos ensina que a sabedoria é o bem mais precioso que podemos buscar. Ela não é apenas algo desejável, mas essencial para a nossa vida e para todas as decisões que tomamos. A sabedoria é um investimento que traz frutos duradouros. Por outro lado, em Provérbios 14, versículo 12, somos advertidos: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse versículo nos lembra que, muitas vezes, as escolhas que parecem mais fáceis ou mais atrativas são, na verdade, caminhos que levam à destruição. É essencial que aprendamos a discernir o que é realmente sábio e o que é tolice, para não cairmos em armadilhas que nos afastam do propósito de Deus. A sabedoria como o caminho da vida. Quando falamos de sabedoria em Provérbios, não estamos falando apenas de conhecimento intelectual ou de habilidades técnicas. A sabedoria em Provérbios
acima de tudo, um caminho de vida que nos leva a viver de acordo com os princípios e a vontade de Deus. A sabedoria envolve discernimento, compreensão e, principalmente, obediência a Deus. Ela não se limita a saber o que é certo, mas nos capacita a fazer o que é certo em todas as áreas da nossa vida. Provérbios 8, versículo 35 nos ensina: porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Aqui, vemos que a sabedoria é vista como um caminho direto para a vida, e ao encontrá-la, encontramos também o favor de Deus. Em contraste, aqueles que rejeitam a sabedoria se afastam de Deus, consequentemente, de sua bênção. Sabedoria é, portanto, o caminho da vida. Quando decidimos seguir a sabedoria de Deus, não apenas garantimos uma vida plena e satisfatória, mas também nos aproximamos dele. A sabedoria de Deus nos transforma e nos capacita a viver de acordo com seus padrões, e isso é o que nos conduz à verdadeira vida, em sua presença. Antes de seguirmos para o próximo capítulo, onde discutiremos o caminho da morte, quero convidá-la a aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre sabedoria e os princípios de Provérbios. Na descrição deste vídeo, você encontrará materiais de estudo que vão ajudar você a entender melhor essas verdades e aplicá-las em sua vida. Ao adquirir esses materiais, você também apoia o nosso canal e contribui para a continuidade desse trabalho. Não perca essa oportunidade de crescer em sabedoria. Clique no link e confira. Agora que entendemos o que a sabedoria representa e como ela nos conduz ao caminho da vida, vamos refletir sobre o oposto dessa escolha, o caminho da morte. Vamos explorar como a tolice, o desprezo pela sabedoria, nos leva a um destino trágico e destrutivo. A tolice como caminho para a morte. Ao longo do livro de Provérbios, somos confrontados com o claro contraste entre sabedoria e tolice. Enquanto a sabedoria nos guia para a vida, a tolice nos leva à morte. Essa morte, como já mencionado, não se refere apenas ao fim físico da vida, mas também à morte espiritual e emocional que ocorre quando nos afastamos de Deus e das verdades que Ele nos ensina. Em Provérbios 14, versículo 12, lemos: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Este versículo nos alerta para o fato de que nem sempre as escolhas mais fáceis ou mais agradáveis são as mais sábias. A tolice, muitas vezes, se disfarça como algo atraente, algo que parece certo aos nossos olhos, mas que, no fim, nos leva à destruição. A tolice é o desprezo pela sabedoria de Deus, é a busca de soluções temporárias e superficiais para problemas profundos e eternos. Um dos maiores enganos da tolice é pensar que podemos viver a parte dos princípios de Deus e ainda assim prosperar. Em Provérbios 1, versículo 32, somos advertidos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos tolos os perderá. Quando escolhemos viver segundo os nossos próprios padrões, sem buscar a direção de Deus, acabamos nos afastando da verdadeira fonte de vida, e isso resulta em perdas irreparáveis, tanto espirituais quanto materiais. Os efeitos da tolice na vida pessoal e espiritual. A tolice se manifesta de várias formas em nossa vida cotidiana. Ela se apresenta nas escolhas impensadas, na falta de discernimento, na decisão de viver conforme o que os outros fazem sem considerar o que a palavra de Deus diz. A tolice leva à destruição, pois nos afasta do relacionamento com Deus e nos coloca em situações perigosas, onde nossa paz e segurança são comprometidas. Em Provérbios 10, versículo 23, lemos: fazer o mal é como um prazer para o insensato, mas a sabedoria para o homem de entendimento é a sua alegria. A tolice, muitas vezes, se caracteriza pela busca de prazer imediato, pela satisfação dos nossos próprios desejos sem considerar as consequências a longo prazo. Isso nos leva a viver de maneira egoísta, egoicamente, sem levar em conta o impacto de nossas ações na nossa vida espiritual e nas vidas das pessoas ao nosso redor. O desespero da morte espiritual. A tolice não afeta apenas nossa vida cotidiana, mas tem um efeito devastador sobre nossa vida espiritual. Quando optamos por seguir o caminho da tolice, afastamos o Espírito Santo de nossa vida e perdemos a direção de Deus. Provérbios 9, versículo 6 nos exorta a deixar a insensatez, e vivei, e andai pelo caminho do entendimento.
Este versículo nos chama a abandonar a tolice, que é a negação da sabedoria divina, e abraçar o caminho do entendimento, que é o caminho da vida verdadeira. Essa morte espiritual se dá quando deixamos de ouvir a voz de Deus, ignoramos os seus mandamentos e seguimos nossos próprios caminhos. Quando fazemos isso, nos distanciamos de Deus e, inevitavelmente, acabamos em um estado de desespero espiritual, onde não encontramos paz, esperança ou direção. Reflexão: o que está em jogo? A escolha entre a vida e a morte, entre sabedoria e tolice, não é uma decisão trivial. É uma questão de vida ou morte espiritual. A sabedoria traz vida, paz e prosperidade, enquanto a tolice leva à destruição, não apenas de nossa paz interior, mas também do nosso relacionamento com Deus. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, nos aproxima mais de Deus ou nos afasta dele. A grande questão é: qual caminho você tem seguido? Você tem buscado a sabedoria de Deus, ou tem se deixado levar pela tolice do mundo? A sabedoria nos ensina que as escolhas que fazemos hoje terão impacto não apenas sobre o nosso futuro, mas também sobre as gerações que virão após nós. A tolice, por outro lado, traz perdas irreparáveis e nos distancia da vida abundante que Deus tem para nós. Agora que refletimos sobre o perigo da tolice e os seus efeitos destrutivos, vamos explorar o que Provérbios diz sobre como podemos escolher o caminho da sabedoria. Como podemos, de maneira prática, viver de acordo com a sabedoria de Deus e evitar os caminhos da morte? No próximo capítulo, vamos ver como a sabedoria pode ser adquirida e aplicada em nossa vida diária. A busca ativa pela sabedoria. A sabedoria não é algo que simplesmente cai sobre nós. Ela requer busca, empenho e dedicação. Em Provérbios 2 versículos 3 ao 5, somos desafiados a clamar por inteligência e a levantar a nossa voz por entendimento. Se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Este versículo nos ensina que a sabedoria não é algo que simplesmente vem até nós sem esforço. Precisamos buscá-la como um tesouro precioso, como algo que vale mais do que qualquer bem material. Provérbios 4 versículo 7 reforça essa ideia ao afirmar: a sabedoria é a principal coisa. Adquira sabedoria, e com todos os teus bens adquire o entendimento. Aqui, a sabedoria é considerada a principal coisa a ser buscada, mais valiosa do que qualquer riqueza material ou sucesso mundano. Devemos, portanto, dedicar tempo e energia para aprender os princípios de Deus e para aplicar essas verdades em nossa vida diária. Essa busca ativa por sabedoria envolve dois aspectos fundamentais: ouvir e aplicar. Primeiramente, precisamos ouvir a voz de Deus. Em Provérbios 8 versículos 34 e 35, é dito: bem-aventurado o homem que me escuta, vigiando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque quem me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. A sabedoria de Deus fala conosco através da sua palavra, e é necessário que busquemos esse entendimento de maneira constante, aguardando com atenção e prontidão o que ele tem a nos ensinar. A sabedoria como prática do cotidiano. Mas ouvir a sabedoria não é o suficiente, precisamos colocá-la em prática. Provérbios 3 versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui, vemos que a sabedoria de Deus se aplica de forma prática ao nosso cotidiano. Cada decisão, por mais simples que seja, deve ser feita com a orientação de Deus. A sabedoria de Deus é prática. Ela nos ensina como agir em diferentes situações da vida, desde como lidar com os relacionamentos até como administrar nossas finanças, nossas emoções e nossas responsabilidades. Sabedoria não é apenas um conceito teórico, é algo que deve ser vivido e aplicado dia após dia. A aplicação da sabedoria no mundo atual. Embora o livro de Provérbios tenha sido escrito em um contexto cultural diferente, os princípios que ele ensina são atemporais e universais. A sabedoria de Deus é aplicável em qualquer lugar e a qualquer momento. Se hoje vivemos em um mundo de rápidas mudanças e desafios complexos, a sabedoria de Deus continua sendo a âncora que pode nos ajudar a navegar por essas águas turbulentas. Nosso mundo está cheio de opções e decisões a serem tomadas.
Mas a sabedoria de Deus nos ajuda a discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é melhor. Em um mundo cheio de distrações, a sabedoria nos ajuda a manter o foco e a viver de maneira alinhada com a vontade de Deus. A sabedoria como fonte de vida. Em Provérbios 4, versículos 20 ao 22, lemos: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes de vista, guarda-as no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A sabedoria é comparada aqui a um remédio, que traz cura e restauração à nossa vida. Quando nos dedicamos a buscar e aplicar a sabedoria de Deus, ela se torna uma fonte de vida para nós, trazendo cura aos nossos corações e restaurando a nossa alma. Ao aplicarmos a sabedoria em nossas vidas, não apenas evitamos os perigos da tolice, mas também encontramos uma vida plena e abundante, cheia do favor e da direção de Deus. A sabedoria nos guia, nos ensina e nos mantém no caminho da vida. Agora que discutimos como buscar e aplicar a sabedoria de Deus em nossas vidas, no próximo capítulo, vamos refletir sobre os benefícios de escolher o caminho da sabedoria. Quais são os frutos dessa decisão? Como podemos ver os resultados da sabedoria em nossas vidas? Vamos explorar isso a fundo no próximo capítulo. A sabedoria como fonte de vida abundante. Quando escolhemos o caminho da sabedoria, não estamos apenas tomando uma decisão moral ou ética, mas estamos escolhendo um estilo de vida que traz consigo abundância, paz e prosperidade. Provérbios 3, versículo 16 nos ensina que longura de dias está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Aqui, a sabedoria é associada a bênçãos materiais e espirituais, vida longa, riqueza e honra. Essas são as promessas de Deus para aqueles que andam nos seus caminhos. Não se trata apenas de uma vida sem dificuldades, mas de uma vida com propósito e com a presença de Deus, que nos fortalece e nos sustenta, independentemente das adversidades. O que se destaca aqui é que a sabedoria de Deus não apenas traz benefícios temporais, mas também eternos. Ela nos conecta com a vontade divina, nos alinha com seu plano perfeito e nos prepara para viver de maneira significativa e plena. Quando buscamos viver com sabedoria, nossa vida se torna um reflexo do próprio caráter de Deus, e isso resulta em uma vida de verdadeira prosperidade. A paz interior como fruto da sabedoria. Outro benefício significativo da sabedoria é a paz interior. Em Provérbios 3, versículo 17, lemos: Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Quando seguimos os princípios de Deus e aplicamos a sua sabedoria em nossa vida, encontramos uma paz que transcende as circunstâncias. A paz não depende do que acontece ao nosso redor, mas do que está acontecendo dentro de nós. Mesmo em meio ao caos e à turbulência, a sabedoria de Deus nos traz uma paz que ninguém pode tirar. A sabedoria nos ensina a viver com confiança, a descansar nas promessas de Deus e a tomar decisões que honram a Ele. Quando vivemos de acordo com a sabedoria de Deus, não somos facilmente abalados pelas dificuldades da vida. Isso não significa que não teremos problemas, mas sim que teremos a capacidade de enfrentar esses problemas com uma atitude de fé e confiança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. A sabedoria como proteção contra o mal. Outro benefício essencial da sabedoria é a proteção que ela oferece. Em Provérbios 2, versículo 11, lemos: O discernimento te guardará, a inteligência te preservará. A sabedoria de Deus age como um escudo que nos protege de decisões imprudentes, de caminhos perigosos e de escolhas que podem nos levar a consequências destrutivas. Quando andamos na sabedoria de Deus, estamos sendo guiados em segurança pelos caminhos da vida, evitando os perigos da tolice que nos conduzem à destruição. Provérbios 4, versículo 6 também nos lembra: Não a deixes, e ela te guardará, ama-a, e ela te preservará. A sabedoria é uma proteção constante, uma guarda que nos mantém seguros, tanto em nossa vida física quanto espiritual. Ela nos livra do engano, nos dá discernimento para tomar boas decisões e nos ajuda a evitar armadilhas que podem surgir ao longo do nosso caminho. A sabedoria como caminho para o sucesso duradouro. Quando vivemos pela sabedoria de Deus, experimentamos um sucesso que não é passageiro, mas duradouro.
Provérbios 24 versículos 13 e 4 afirma: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento se confirma, e com conhecimento se encherão as câmaras de todos os bens preciosos e agradáveis. A sabedoria é a base sólida sobre a qual podemos construir nossas vidas. Ao aplicá-la, nossas escolhas se tornam mais alinhadas com o plano de Deus, o que resulta em uma vida mais gratificante, mais bem-sucedida e mais impactante para o reino de Deus. O sucesso que provém da sabedoria não é medido apenas pelos bens materiais, mas pelo impacto positivo que temos em nossa família, em nossa comunidade e na vida das pessoas ao nosso redor. A sabedoria nos ajuda a construir relacionamentos fortes, a ser bons administradores dos recursos que Deus nos dá e a viver de maneira que honra Ele em tudo que fazemos. Agora que exploramos os benefícios de viver pela sabedoria de Deus, podemos perceber claramente o valor de tomar essa decisão em nossa vida. Mas será que, em meio aos desafios diários, conseguimos manter o foco na sabedoria de Deus? No próximo capítulo, vamos refletir sobre como podemos perseverar no caminho da sabedoria, especialmente quando enfrentamos dificuldades ou tentações. Como podemos garantir que nossas escolhas sejam constantemente moldadas pela sabedoria divina? Vamos descobrir isso no próximo capítulo. A persistência na busca pela sabedoria. A sabedoria de Deus não é algo que podemos simplesmente adquirir uma vez e deixar de lado. Ela exige persistência. Provérbios 4 versículos 25 ao 27 nos orienta: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. A sabedoria de Deus não é um caminho de uma única decisão, mas sim uma jornada constante. A cada passo, devemos olhar para frente, manter nossos olhos focados nos ensinamentos de Deus e evitar as distrações que nos afastam do caminho correto. A tentação de desviar-se é grande, e as pressões do mundo ao nosso redor podem nos levar a tomar decisões impulsivas. Por isso, a perseverança é essencial. Em Provérbios 12, versículo 1, encontramos a frase: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. A perseverança no caminho da sabedoria envolve não apenas buscar o que é certo, mas também aprender com a correção e estar disposto a mudar. Deus usa a disciplina para nos manter no caminho da sabedoria. O papel da disciplina e da repreensão na sabedoria. Provérbios nos ensina que a disciplina e a correção são partes essenciais do processo de amadurecimento na sabedoria. A sabedoria não vem automaticamente. Ela exige um esforço contínuo, uma disposição para aprender e crescer. Às vezes, esse processo envolve enfrentar desafios e até mesmo ser corrigido, como vemos em Provérbios 3 versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A disciplina de Deus, muitas vezes vista como uma forma de repreensão ou correção, é, na verdade, um sinal do seu amor por nós. Ele nos ensina a viver de acordo com seus princípios para que possamos desfrutar de uma vida plena e cheia de sabedoria. No entanto, para que isso aconteça, devemos estar dispostos a aprender com os erros e a permanecer firmes no compromisso com o caminho da sabedoria. A necessidade de dependência de Deus na perseverança. Embora a perseverança seja nossa responsabilidade, não devemos esquecer que a sabedoria é um dom de Deus. Em Provérbios 2, versículo 6, lemos: porque o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Sem a ajuda de Deus, não podemos perseverar no caminho da sabedoria. É Ele quem nos dá o poder e a graça para seguir em frente. Nossa dependência de Deus é crucial para que possamos enfrentar os desafios e as tentações da vida. Em momentos de fraqueza, é importante lembrar que Deus está ao nosso lado. Em Provérbios 8, versículos 17, Ele promete: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem me acharão. Deus se revela àqueles que o buscam com sinceridade e com o coração disposto a ouvir e obedecer. Portanto,
Se quisermos perseverar na sabedoria, devemos continuar a buscar a Deus em oração, na leitura da Sua palavra e em nossa vida diária. A recompensa da perseverança na sabedoria. Por fim, a perseverança no caminho da sabedoria traz consigo recompensas extraordinárias. Em Provérbios 3, versículos 16 ao 18, encontramos: longura de dias está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Quando perseveramos na sabedoria de Deus, experimentamos uma vida de paz, honra e bênçãos. Essas recompensas não são apenas materiais, mas também espirituais, afetando cada área de nossas vidas. A perseverança em buscar a sabedoria de Deus não é em vão. Ela nos conduz a uma vida cheia do favor de Deus, onde Sua presença e Suas bênçãos nos acompanham em todos os momentos. A sabedoria nos prepara para viver de maneira plena e abundante, com discernimento, paz e confiança em Deus. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje sobre a sabedoria que encontramos em Provérbios. Ao longo de nossa jornada, vimos que a sabedoria é mais do que um simples conhecimento. Ela é um guia, uma proteção e uma fonte de vida. Escolher o caminho da sabedoria é optar pela verdadeira prosperidade, paz e segurança. No entanto, para perseverarmos neste caminho, precisamos da ajuda de Deus, da Sua sabedoria e da Sua graça. Vamos agora orar juntos para pedir a Deus que nos capacite a viver de acordo com a sabedoria que Ele nos oferece, e para que Ele continue a nos guiar em nossa jornada. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por este tempo que passamos juntos estudando a Tua palavra, especialmente no livro de Provérbios. Sabemos que a sabedoria que vem de Ti é preciosa e que, ao buscá-la, encontramos direção, paz e vida. Pedimos que nos ajudes a aplicar a Tua sabedoria em nosso dia a dia, a perseverar nos Teus caminhos e a viver com discernimento e graça. Te pedimos, Senhor, que nos fortaleça em nossa jornada, que nos dê paciência para aprender e disciplina para crescer em Teu conhecimento. Que possamos buscar a Tua sabedoria todos os dias e ver os frutos dela se manifestando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo tem abençoado a sua vida, convidamos você a continuar essa jornada conosco. Na descrição deste vídeo, você encontrará materiais de estudo adicionais que podem te ajudar a aprofundar ainda mais seus conhecimentos em Provérbios e na sabedoria de Deus. Esses recursos são fundamentais para que possamos continuar oferecendo conteúdo de qualidade para você e para todos que buscam conhecer mais a palavra de Deus. Clique no link na descrição e adquira os materiais agora mesmo.